dependemos da cooperação de alguém. Você não teria chegado aonde chegou não fosse a cooperação de muitas pessoas, a começar de seus pais. Quantos professores se esmeraram em transmitir conhecimentos que hoje lhes são indispensáveis à sobrevivência? Quantos amigos lhe prestaram favores? Quanta ajuda recebida por meio de conselhos preciosos? Quantas pessoas que sem nada receberem por isso acreditaram em seus potenciais e lhe deram oportunidades de crescimento? A conclusão é a de que somos devedores do apoio de muitas almas. A cooperação é uma lei divina, conforme esclarece a mensagem captada por Chico Xavier. E leis divinas não se revogam, nem se descobrem por caprichos humanos. A lei de cooperação é lei de merecimento. Isso quer dizer, cada um de nós somente recebe aquilo que dá. Somos um elo de uma grande corrente de ajuda mútua. Para que o bem me encontre na vida, eu não posso quebrar a corrente. O mundo está sofrendo porque muitos estão quebrando esta corrente. Eles também sofrerão quando precisarem de ajuda, porque na hora deles a corrente estará quebrada. O egoísmo é o fogo que destrói os elos da cadeia. Pensar exclusivamente em si mesmo é se distanciar do apoio que cedo ou tarde iremos precisar. A fraternidade é a solda que une os elos da corrente e a mantém firme no momento em que nos sentirmos sem forças para caminhar. É por essa razão que Chico Xavier sempre fez questão de viver ao lado dos sofredores, socorrendo-lhe em suas necessidades materiais e espirituais. Ele sabia que se não enxugasse com amor as lágrimas do próximo, ninguém amanhã haveria de enxugar as suas. Por mais difícil que esteja a nossa vida, oremos, caminhemos adiante e procuremos atender a alguém em maior penúria que a nossa, pois somente assim estabeleceremos laços de cooperação espiritual em nosso favor. Quem rende ao egoísmo fica preso nas grades do isolamento. Quem vai em direção ao próximo liberta-se no apoio da cooperação de Deus. Obrigada a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Em cima do horário, vamos fazer a Ave Maria para abrir a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Está aberta a palestra da noite de hoje, e Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite. Boa noite.
Eu trago um abraço caridoso da nossa casa, Manuel Francisco da Luz. A primeira vez que eu vim aqui foi através do grupo AIUP, que era da associação que dá assistência às unidades prisionais. E hoje eu estou, então, em nome da minha casa, lá em Capoeiras, Manuel Francisco da Luz. O tema que eu e a Marielle conversamos é sobre o aborto na visão espírita. Geralmente, quando eu escolho um tema, tá, é porque eu preciso entender esse tema. E eu, na minha adolescência, quando conversando com as amigas, iniciando a vida sexual, nós falávamos assim, qualquer coisa a gente toma a pílula do dia seguinte. Imagina como é que eu vou encarar o pai, a mãe, né? Foi só um paquerinha. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu também tive um aborto natural. Então eu quis entender, à medida que eu fui estudando o Espiritismo, eu fui vendo que não era uma coisa tão simples daquela maneira que eu pensei quando adolescente, e o porquê de eu ter tido um aborto natural. E aí depois eu vou explicar. Então eu fui estudar o tema, e toda vez que eu estudo esse tema, como um outro também, eu fico muito mexida, porque é um tema muito atual e que mexe com muitas mulheres. Então eu não vim aqui para julgar ninguém, até porque eu estou inclusa nessa. Eu vim para esclarecer e para consolar. É um tema um pouco delicado, né? E espero que a espiritualidade possa me conduzir de uma forma muito amena, muito caridosa, tá certo? Então, eu fiz uma pesquisa primeiro e cerca de 77 países são a favor do aborto, porque eles alegam que a mulher ela tem o direito de decidir o que vai fazer com o corpo dela. Ela tem o direito de abreviar ou não a gestação. E esses países entendem, esses 77 países, entendem que se legalizar o aborto, o número de mortes por abortos ilegais diminui. Porque existe uma estatística de 90% desses abortos irem a óbito, essas mulheres. E o Brasil está incluído nessa estatística. Existem alguns países que admitem o aborto. 47 países admitem o aborto quando há um problema na saúde física da mulher. Outros, quando a mulher tem problemas de saúde mental, que ela não tem condições de assumir uma maternidade. Outros países admitem pela restrição social e econômica da gestante. Então, ela não tendo condições social e financeira, ela pode abortar. Outros, quando a gestante tem risco de morte. No Brasil, existem só 3 fatores que podemos admitir o aborto, que seria o feto anencefálico, que não tem cérebro, tá? O estupro, e quando há um risco na vida da mulher. 3 somente. Quando o feto não tem cérebro, quando há um estupro e quando há um risco de morte da mulher. Na doutrina espírita, só existe um fato em que o aborto é cabível. Allan Kardec pergunta, e na questão 359, ele é respondido. A pergunta dele: dado o caso do nascimento da criança, pudesse em risco de vida a mãe dele, haverá crime de sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Sacrificar o feto para salvar a mãe?
E os espíritos respondem: preferível é se sacrificar o que ainda não existe a sacrificar-se o que já existem. Essa palavra existem é no sentido de parir, tá? Encarnado, não desencarnado, porque desencarnado a gente sabe que existe, sempre existiu, tá? Então, 90% das mulheres que cometem um aborto ilegal, elas são levadas ao óbito. Se nós entendermos que existe uma reencarnação, nós sabemos que existe essa reencarnação. A gente deixa de banalizar a vida. Porque se nós não soubéssemos da existência da reencarnação, da necessidade da reencarnação, seria muito fácil. Morreu, acabou. Mas como nós, estudantes de espíritas, nós sabemos da reencarnação, então sabemos das leis de causa e efeito. Estudando então sobre a reencarnação, a doutrina explica que nós temos que ter empatia com o nosso semelhante. Se tratando do aborto, hoje nós vamos ter a empatia com o menos privilegiado, que é o feto. Nós vamos nos colocar no lugar do feto. Porque a maioria das vezes a gente coloca no lugar da mãe, da menina que foi estuprada, que engravidou, do rapaz que foi embora e não quis assumir, ou de uma mãe que não quer que a filha tenha aquele menino porque o pai é um drogado ou é um criminoso, ou o pai mesmo não aceita. A gente sempre olha o lado dos encarnados, mas a gente nunca parou para olhar o lado do desencarnado. Até porque a gente não sabe, né, as experiências dele. Foi aí que eu comecei esse estudo. E aí tem 4 pontos que a gente vai tratar. A importância da reencarnação, o planejamento espiritual da mãe e do espírito reencarnante, da perspectiva do bebê quando o aborto é intencional ou natural e dos laços de sofrimento. Qual a importância da reencarnação? É levar o espírito simples e ignorante, através das experiências reencarnatórias, ao plano de perfeição. Todos nós, todos os espíritos que surgem, que Deus fez, simples e ignorantes, em algum momento vão ser espíritos perfeitos. Uns vão demorar mais, outros menos, de acordo com as intempéries da vida e das encarnações, do querer melhorar ou não. Mas todos vamos estar no mundo perfeito. Isso é a lei divina, isso está na lei da justiça. Poder reencarnar para reparar e melhorar. Primeiro, reconhecer o seu erro, se arrepender, reconhecer o erro, reparar os equívocos de existências anteriores ou até mesmo dessa, aprender a pedir perdão e desenvolver o aprimoramento. E muitos vêm para a missão de melhorar, montar um centro espírita, de dar palestras, de fazer caravanas do bem, fazer as atividades da comunidade.
Então a importância da reencarnação, ela é uma lei divina. Todos têm o direito de reencarnar. Não importa se é compulsório ou se é por livre escolha. E quando no planejamento espiritual, lá no departamento de reencarnação, você faz todo um estudo do que já fez, do que já passou e o que vai fazer, quais são as atividades para a próxima encarnação, para este melhoramento. E é só aqui, encarnados, no plano terreno, é que vamos aprender a trabalhar com as emoções, com o ódio, com as alegrias, com a perda, com o orgulho. É só aqui que a gente vai conseguir trabalhar isso. É só aqui que a gente vai conseguir trabalhar com as dificuldades financeiras, para aprendermos a resiliência. É só aqui que nós vamos poder trabalhar com a riqueza, trabalhar o orgulho, o egoísmo, trabalhar a solidariedade. É mais difícil reencarnar rico, bilionário, do que pobre. Porque o poder, ele corrompe. É no poder que a gente vê quem são as verdadeiras pessoas. É só aqui, no plano terreno, que a gente vai aprender com as intempéries da natureza, com as enchentes, com as catástrofes, com as chacinas, com alguém tira a vida dos nossos entes queridos. Então a gente vai trabalhar a perda. E é aqui que a gente vai nascer junto aos nossos entes queridos para trabalhar o amor, para suprir do amor, para poder passar por tudo isso. E vamos também desencarnar com os nossos desafetos, para nós trabalharmos o perdão, a indulgência, a empatia. Então é só aqui, neste plano, que nós vamos conseguir o melhoramento moral, espiritual, intelectual. Eu sempre faço uma analogia do mundo encarnado para o desencarnado, que é o ano letivo. A gente começa na fila da reencarnação, muitos a gente deixa para trás com saudade e não sabe o que é que vai enfrentar aqui, não sabe quem vai encontrar aqui, né? E vem com aquele friozinho na barriga, no primeiro dia de aula, aquele friozinho na barriga, cheio de planos. Vou fazer todos os deveres, não vou faltar nenhuma aula, vou prestar atenção. E aí, com o passar, a gente vai se envolvendo com boas companhias, com más companhias, com matérias ruins, com matérias boas, professores apáticos, professores simpáticos, antipáticos. E aí a gente vai se envolvendo. E o que é que acontece? A primeira recuperação. Primeira recuperação. A do mensal. Ela está na escola, ela vai poder me corrigir. Depois, você estuda. Não, eu vim aqui para essa escola para passar de ano. Aí teve outra recuperação bimestral. Estudou. Novamente, uma recuperação, conseguiu passar. Passou de ano naquele sofrimento e vai de férias para casa. Porque estava no colégio internado, vai de férias para casa. Então, tudo que aprendeu na escola, ele leva para as férias. Tudo que aprendeu no plano terreno, ele leva para o plano espiritual. E exerce o que aprendeu no plano terreno
no plano espiritual, nas férias. E assim começa novamente. Se parar de estudar, estagna. É obrigada a reencarnar para poder aprender. E quando começa a reencarnação? Muitos dizem que é no 4º ou 5º dia de gestação. Outras literaturas dizem que é no 3º mês de gestação que começa a verdadeira vida dentro da barriga da mamãe, da mãe. Só que aí estamos todos enganados e é onde a gente começa a acarretar dívidas. Allan Kardec pergunta ao Livro dos Espíritos e na questão 344 eles respondem. A resposta dos Espíritos foi de forma bem clara. A união começa na concepção, mas só é completa na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo se liga a um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia a ela se encontra o número de vivos aos servos de Deus. Ou seja, quando o esperma encontra o óvulo, se forma uma célula chamada zigoto. E aquele perispírito que estava lá, no plano espiritual, ele se diminui a ponto de poder entrar no útero da mãe e ele se acopla, esse perispírito. A célula, ele aperta e ali, junto com esse perispírito, vem o fluido vital. Então, a concepção é imediata. Ali já existe um ser com alma, com espírito. E à medida que vai passando, eles vão se estreitando e vai havendo afinidade entre a mãe e o bebê. E aí só se concretiza mesmo essa fecundação, essa formação ao nascer. Aí ele dá o primeiro chorinho. Parte dessa explicação está nesse livro aqui, ó. Aborto à Luz do Espiritismo. Se alguém tiver interessado em se aprofundar. E o Evangelho, é claro, tem todo o embasamento, porque foi de lá que eu tirei. Cada gestação desse embrião é um planejamento dele e um planejamento da mãe, muitas vezes. Mas mesmo que ela não queira o bebê, ou que ela não estava esperando, ela já tem uma ligação espiritual com todos os espíritos no plano espiritual acoplado. E quem escolhe a mãe é o espírito reencarnante. Não é a mãe que escolhe, é o espírito, porque a mãe já está encarnada. É o espírito que escolhe aonde ele quer ou deve nascer. Agora imagina toda essa projeção, todo esse preparo deste espírito para ele crescer, para ele amadurecer, estudar, se entender como gente, encontrar os desafetos, ter a missão dele, ou ter os karmas para enfrentar. Uma mãe, por uma questão banal ou até justificável, vai lá e interrompe todo o processo reencarnatório desse espírito. Porque um processo reencarnatório não é da noite para o dia. Às vezes dura 100 anos, 50 anos, 30 anos,
até ele poder ter o direito de resolver o problema. Vamos supor, eu estou com um problema com ela, eu desencarnei, ela não, mas eu só vou resolver esse problema quando ela alcançar a maioridade. Eu vou esperar a minha maioridade, a maioridade dela, para eu poder vir como filho dela ou filha dela, para podermos resolver. Então não é simples. É a mesma coisa a gente estar 1 ano esperando uma viagem, aquela viagem dos sonhos no navio, compra passagem, passa 1 ano, 2 anos, as mulheres arrumam os cabelos, né, os cílios, botox, né, a roupa, faz aquela bronzeamento artificial, o marido vai lá e faz uma ginástica para ficar bonito, para aqueles férias de bodas do casal, e de repente vem o dono da empresa e diz assim, não vai ter mais nada. Não, acabou. Quando isso acontece com o feto, ele se sente tão abandonado, tão rejeitado, muitas vezes arrancado, dependendo da forma que foi feita a extração, que ele fica perdido. É um espírito adulto que ele se reduz, ele tem o véu do esquecimento, tem toda a redução de intelectualidade para virar um bebê incapaz e de repente se vê arrancado, interrompido aquele processo. Muitas vezes ele fica naquele ciclo de não entende, nenhum feto entende o rompimento do processo dele reencarnatório. Ele não tem capacidade. E essa mãe que precisava ter esse bebê para resolver também os karmas dela, porque ela também no plano reencarnatório, ela disse, eu vou vir com 1, 2, 3 filhos. E se ela, em um desses casos, interrompe, ela interrompe também o processo dela kármico. E outra coisa, esse bebê nunca mais vai voltar para ela. Vai vir de outra forma, em outra situação, mas nunca mais vai voltar. E aí a gente encontra alguém com uma antipatia gratuita e não sabe por quê. Às vezes pode ser isso. E aí a gente achou, foi só uma pílula do dia seguinte, estava tão no comecinho que nem tem vida. Só depois dos 3 meses. Existem diversos efeitos colaterais que acontecem na mulher, no homem, até no corpo médico que faz esse tipo de procedimento. Eu tirei do livro Evolução de 2 Mundos, Chico Xavier e André Luiz, capítulo 34. O homem, choque traumático e sistemas genésicos interrompidos. Processo obsessivo, porque muitas vezes o feto, ele obsedia a mãe, o pai, ou aquele responsável, o avô ou a avó, que obrigaram a menina a fazer esse tipo de procedimento. Distúrbio em testículos, problemas mentais, desequilíbrios endócrinos. Isso não quer dizer que o que a gente tem hoje é decorrente de um aborto de outras vidas, não se sabe. Ou se é dessa vida, não se sabe. Por quê? Essas doenças também são acarretadas de outras formas, de outras enfermidades, né? outras causas. Tá? Mas essas específicas, quando a mulher tem, ou o homem tem, pode ser de um aborto. Tá? Mulheres. Lesões no centro genésico,
choques traumáticos, depressão, processo obsessivo, gravidez ectópica e dificuldade de esterilidade. Eu tive um aborto, como eu falei, natural. Tá. No caso do aborto natural, acontece quando, na luz do espiritismo de Ramatiz, acontece quando há uma briga inconsciente entre a mãe e o embrião. Existe um aborto natural. Quando a mãe abortou muitas vezes no passado em outras vidas, ela tem dificuldade a gerar. Quando a gente fala da gente, né? E quando o feto enrola o cordão umbilical no pescoço, é porque ele não quer reencarnar. São reencarnações compulsórias. O meu caso, eu levei do meu primeiro filho 8 meses para engravidar. Eu sabia que eu ia ter 2 filhos. O segundo filho que eu quis, eu levei 7 meses para engravidar. Eu já estava perdendo as esperanças. Engravidei e tive um aborto natural. Vocês acham que isso foi à toa? O sofrimento de eu perder o filho que eu queria tanto? Isso não foi um karma meu? Não foi um retorno? Se eu abortei tantas vezes em outras vidas, hoje eu sinto a dificuldade de engravidar, o desejo de ter um filho, o marido pedindo um filho, e um aborto natural. Eu não paguei o que eu fiz de errado na outra vida? E depois eu acabei tendo a minha filha. Então eu estou com 2 filhos. Esse aborto natural, é banal. Não, não é banal. Porque existe ali um conflito. O descolamento prematuro de placenta também é. Degeneração císticas do córeo e problemas circulatórios e cardiovascular. Eu tenho problema circulatório. Mas eu digo uma coisa. Os filhos vêm para a gente. Por que os filhos vêm então? Eles vêm para a gente para unir a família. Ou às vezes para testá-los. Eu tenho uma história de um amigo meu que tinha uma antipatia gratuita pela sobrinha. Antipatia gratuita. Ele não sabia por quê. Ela gostava dele, mas ele não gostava dela. Gratuito. E aí ela teve um filho. E esse menino transformou a vida do meu amigo. Transformou. Ele veio com uma luz tão grande que ele até comentando, foi ontem no estudo, ele falou assim, pois é, porque aí eu falei que eu ia fazer essa palestra, né? Ele assim, pois é, né? Olha como são as coisas. O Vitor mudou a Joyce. Olha que prepotência minha. O Vitor não mudou a Joyce, que é a mãe dele. O Vitor me transformou, me mostrou o amor. E hoje eu consigo conviver com ela porque existe uma criança. Eu tenho outro fato, que 2 irmãs não se davam bem. Uma tinha ciúme da outra. A primeira teve 2 filhas, lindas, mas elas continuavam separadas. A caçula teve um menino, coincidentemente outro menino, um menino. Ele veio com uma luz tão grande. Ele com 1 ano, ele já fala perfeitamente. Ele veio com uma luz tão grande que aproximou as irmãs, porque aquela que não tinha muita empatia, olhou, parecia assim, meu Deus do céu, isso parece meu filho, que eu não tive. Então, os filhos, eles vêm para isso.
às vezes é decorrente de um aborto, mas ele vem para salvar a vida da mãe, para mostrar, para desenvolver em nós, pais, o amor. Muitas vezes a mãe não dá muita bola para os filhos, porque em outras encarnações era o contrário. Então, dessa vez, veio a mãe com amor incondicional para amar aquele bebê. E o pai também. Às vezes o pai está desligado da família, aí nasce uma criança, aí ele começa a dirigir devagar, ele começa já a botar o pé no freio, começa a beber menos, porque eu tenho um filho para criar. Eu não sei se alguém aqui é motoqueiro ou motociclista, mas a primeira coisa, quando cai, meu Deus, eu tenho uma família para sustentar. Porque é comum, né, os acidentes com moto. Muitos chegam a vender as motos com medo. Então, os filhos, eles vêm para unir, para ajustar também. Às vezes vem um filho com problemas excepcionais. Esse filho, ele escolheu aquela família. Então, olha o privilégio desta família desenvolver nela o amor puro. É o filho que escolhe a família, é o bebê que escolhe a família. Não é o contrário. Nós escolhemos ter filhos, mas eles é que nos escolhem. E quando existe um aborto natural, como que aconteceu, é uma tristeza muito grande. Da forma que aconteceu comigo, foi uma tristeza muito grande. Muito, muito grande. E aí eu fui pedir uma ajuda. Então, foi onde eu fui estudar. O bebê não me queria, eu era inimiga dele. E o Chico disse uma vez para uma mãe, não, ele te escolheu porque você estava preparado para passar por isso. Você precisava passar por isso. Ele precisava só aquele pedacinho de vida para completar o ciclo dele. Talvez uma morte mais súbita ou um suicídio. Quando o bebê ele interrompe a gestação, muitas vezes é para isso. Muitas vezes é para mostrar para a família a perda. Mas Deus é tão bom, tão generoso, que Ele dá para nós uma nova encarnação. Como de uma noite a outra, de um dia para outro, a gente tem oportunidades de se redimir. Como, por exemplo, uma senhora que abortou nas vidas passadas, mais de 13 vezes. Ela era uma prostituta de um bordel. E hoje, né, nesta vida, ela é merendeira. Ela não tem condições de ter filhos, mas ela tem toda a escola como filho. Então ela usou dos abortos, dos karmas, dos defeitos, para se redimir. Muitas parteiras naquelas outras vidas que faziam os abortos em casa, hoje são ginecologistas que trazem a vida, são médicos. Então, o fato de nós ter cometido algo de errado nesta vida ou na outra, nós podemos, daqui para frente, fazer diferente. Jesus disse, vá e não peque mais. E é primordial para a mãe que passou por essa situação, que de uma certa forma desejou um aborto ou que cometeu perdoe-se. Porque certamente não sabia o que estava fazendo.
não sabia da existência deste feto, não sabia que existia uma alma ali dentro, uma vida ali dentro. Por mais que a gente pense, mas não sabia porque não era espírita. E se é espírita, vá fazer trabalhos voluntários, vá trabalhar em creches, vai trabalhar em casas de idosos, vá se perdoar, vá fazer um atendimento fraterno dentro da casa espírita, mas não se condene, porque a gente que pouco sabe, pouco é cobrado, muito sabe, muito é cobrado, mas Deus não julga. Nós é que julgamos. Onde que estão as leis divinas? Está escrito em algum lugar? Não, está dentro de nós as leis divinas. Nós somos as leis divinas. Então, se nós estamos no mundo de prova e expiação, é para nós espiar os nossos defeitos, as nossas... Espero ter feito compreender. No começo é um pouco pesado, mas eu tinha inúmeras histórias de pessoas, de mulheres, de homens que se redimiram do feito e hoje estão vivendo em paz, estão vivendo bem. E isso é bom para alertar os nossos jovens, porque a maioria dos abortos acontece nos jovens. Alertar os nossos jovens da importância de se prevenir, de usar camisinha, usar anticoncepcional, alertá-los, porque um filho muda totalmente a vida da gente, né? A minha filha mora com o namorado, ela tem 21, ele tem 26. Eu falei para eles, não gerem filhos agora. Aproveitem a vida de vocês, fazer a formação de vocês. Aí compraram, né? 2 porquinhas da Índia, a creatina e a caputina. A avó tá com elas hoje lá em casa. E eu tô lá, cuidando da creatina e da caputina. Mas tem que cuidar da vida. Tem que se preservar. E quando errar, perdoe-se. Muito obrigada pelos olhares. Espero ter confortado, esclarecido. E que Deus acompanhe todos. Nós agradecemos, e principalmente pelo teu depoimento, porque precisa ter muita coragem para fazer um depoimento assim, quando acontece com a gente. Muitas das vezes, quando a gente está com determinada máscara, a gente não gosta de falar, porque dói. Mas é importante, é muito importante para que a gente possa realmente entender que o Pai maior sempre vai nos dar uma nova oportunidade. E a oportunidade muitas vezes é essa, de você receber no teu ventre um novo ser, aquele que a gente diz que é muito bravo, que é muito indolente, mas ele vem justamente para nos colocar no lugar que precisamos estar e aprender a ter tolerância e amar. Porque quando a gente ama, daí desfaz o mal feito. É verdade. É sempre dessa forma. Então a gente te agradece muito pela mensagem. Realmente é uma mensagem difícil de se dar, mas foi muito bem trabalhada e acredito que para quem necessita aprender, hoje teve um grande ensinamento. E assim, então, a gente agradece. Agradece a espiritualidade amiga que atua nesta casa, a nossa Mãe Maria de Nazaré e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. E desta forma, em agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos de aprender a perdoar aquele que nos ofendeu. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E assim, então, pedimos a espiritualidade maior, o ar que nos eleva e que nos leva sempre a esse trabalho, para que possamos dar por encerrado hoje a sessão doutrinária e a seguir nós continuamos com o trabalho de paz e pedimos a todos que permaneçam sentados em silêncio e em seguida serão chamados para o coletivo. Eu posso cantar uma música para ela que alguém canta? Pode.